Esta é a exposição de longa duração do Centro de Memória Minas Tênis Clube. O título Minas Tênis Clube Várias Histórias explica seu conceito: contar a história do Minas, uma história de 85 anos, a partir de 4 vertentes: o esporte, a educação, o lazer e a cultura, evidenciando as interseções dessas histórias com a história de Belo Horizonte. A exposição tem 39 vitrines, onde estão expostos acervos tridimensionais e bidimensionais. O percurso é interrompido por 20 televisões, que exibem 28 filmes, com duração que varia de 40 segundos a 3 minutos. Os temas dialogam com o acervo expositivo. Esta vitrine traz as primeiras premiações do Minas, conquistadas entre o final da década de 30 e os anos de 1940. O troféu mais antigo é o da natação de 1938, quando Minas ganhou a travessia de São Paulo a nado, disputada no rio Tietê, num tempo em que a poluição das águas dos rios ainda não significava nenhum problema. Junto aos troféus, a camiseta da equipe de basquete do Minas de 1938. Repare bem no tamanho da pequena camisa, incompatível com a altura de um atleta de basquete nos dias de hoje. O esporte do Minas está representado na exposição por cerca de 340 troféus, taças e pratos, e também por indumentárias e equipamentos esportivos. Correspondem a uma porcentagem pequena de apenas 10% dentre todas as conquistas esportivas do Minas. Estão expostos por ordem cronológica, o que permite observar que, ao longo do tempo, sofreram uma significativa transformação quanto à forma, técnica e aos materiais empregados em sua fabricação. Nas primeiras décadas, as premiações eram extremamente elaboradas, ornamentadas, feitas com materiais nobres, como a prata, granito e mármore. Com o tempo, simplificaram-se, são desprovidos de ornamentação, feitos com materiais baratos e produzidos em série. Esta é a camisa do uniforme da equipe Fiat Minas, usada na temporada de 1984. Ela remete à conquista do Campeonato Brasileiro de Vôlei pelo Minas, que é, sem dúvida, um marco na história do clube e na história do vôlei brasileiro. É um documento histórico, vista também por um ângulo pouco estudado, que é o começo do marketing esportivo no Brasil. A camisa conjuga-se nesta vitrine com o troféu do campeonato. Ambos os acervos, camisa e troféu, em diferentes suportes, têm, portanto, conteúdos que se complementam. Nesta vitrine, o destaque é para a camiseta da equipe de basquete Pitágoras Minas, de 2007. Observe que a indumentária esportiva é também fonte para estudo da evolução dos corpos dos atletas. É só comparar com o tamanho reduzido da camiseta de fins da década de 1930, que está logo no início da exposição. Ao lado da camiseta está o troféu que traz a curiosa e tradicional representação da vitória em jogos de basquete, o costume do time vitorioso cortar a cesta do time derrotado. Esta é a maquete do prédio do relógio, assim chamado por ter um relógio incrustado nas 4 faces de sua fachada. Junto com Minas, foi inaugurado em novembro de 1937. Ele é do tempo em que Belo Horizonte era ainda uma jovem capital, com casas de 1 ou 2 pavimentos e quase nenhum edifício. Por isso, era um marco que podia ser visto, que despontava na paisagem urbana da cidade, regulando as horas para aqueles que transitavam pela vizinhança do clube. Tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, o prédio do relógio é um importante exemplar da arquitetura Déco, projetado pelo engenheiro Romeu de Pauli. Tornou-se um importante símbolo da modernização de Belo Horizonte dos anos de 1940, passando a constar em ilustrações de propaganda e publicidades da época.
A reprodução de uma fotografia da sede social do Minas compõe o pano de fundo dessa vitrine. Tombada pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, a sede social foi inaugurada em 1940, obedecendo ao projeto do arquiteto italiano Raffaello Berti, nome que é referência para o estudo da Arte Déco na cidade. Traduzido pela criação de Berti, o gosto déco na sede social é reconhecido na geometrização das formas, no entrecruzado elegante das linhas e nos corpos cilíndricos e proeminentes da fachada. O que singulariza a imagem é uma grande placa no coroamento da fachada, que traz os dizeres Praça de Esportes Minas Gerais. Trata-se de uma referência ao compromisso histórico assumido pelo Minas de ser o polo de difusão de práticas esportivas em todo o estado. Foi esta uma das condições estabelecidas pelo governo mineiro, liderado por Benedito Valadares, para que o terreno fosse cedido para a construção do clube. Alguns objetos de comunicação e marketing do Minas estão reunidos nessa vitrine. São chaveiros, copos, botões, objetos de uso cotidiano que trazem impressa a marca do clube e que, simbolicamente, aproximam seus usuários do clube. Tem por isso o significado, a aura da proximidade ou de estar sempre perto, independente de quando foram criados. Em posição de destaque, ao centro, vê-se o Max, mascote da torcida do Minas, uma onça divertida, que adora esportes e que anima as competições e eventos de lazer do clube. A exposição de longa duração do Centro de Memória, conforme foi dito, tem um acervo de 28 filmes, cujos temas se referem ao esporte, à educação, lazer e cultura, e também ao contexto histórico da criação do clube. Mas há um espaço especial no final do percurso, onde é oferecida a oportunidade de assistir filmes selecionados pelo próprio visitante. São filmes históricos dos grandes campeonatos, de cenas urbanas, de lazer, de práticas sociais. Enfim, imagens que permitem que a dimensão histórica do Minas, em Belo Horizonte, seja apreendida pelo visitante, para além do reconhecido lugar do clube no mundo dos esportes. O Centro de Memória deseja que essa visita, no momento virtual, motive em breve a presença física do visitante em sua exposição Minas Tênis Clube. Várias histórias. Seja bem-vindo!